Fala galera, vamos acompanhar o que a imprensa esportiva está falando da derrota do Fluminense para a equipe do River Plate, né? Não parece aquele Fluminense que venceu o River Plate por 5-1 no Maracanã, né? A equipe do Fluminense muito abaixo, né? Se esperava mais do Fluminense, perdeu de 2-0, né? No finalzinho do jogo aí o Barco marcou o gol de pênalti, decretando a derrota da equipe do Fluminense, né? O Fluminense ainda não conseguiu a sua classificação com antecedência, já que a equipe do The Strongest joga contra o Sport Cristal e pode alcançar a equipe do Fluminense, pode deixar tudo embolado para a última rodada, né? E saberemos aí quem que vai passar para a próxima fase. O Fluminense só precisa vencer na última rodada para poder se classificar para a fase de oitavas de finais da Libertadores. Vamos ouvir aqui o que a imprensa esportiva está falando desse jogo entre River Plate e Fluminense. Strongest agora veio a derrota para o River Plate. É assim, se a gente parar para analisar, olha, o Fluminense perdeu para o River Plate lá na Argentina 2-0. Normal. Resultado normal. Resultado normal, Sim. né? O Fábio, mais uma vez, figura importante no jogo, podia ter sido mais, fez uma defesa espetacular. O problema é o mês de maio, mais ou menos metade de maio até aqui do Fluminense. Por isso que eu fiz a ressalva do Palmeiras, que estraga o resto do programa. Exatamente. Porque você não pode transferir o Palmeiras para o Fluminense. Não tem como, não tem como. Tem é um como. Fluminense extremamente desfalcado, a gente já está cansado de falar aqui de Alexander, de Marcelo, de Keno, né? Você acabou de, sim, por exemplo, eliminar um lado esquerdo. E eu acho que aí explica muito do Fluminense, que é o global do jogo. O Fluminense, ele se associa... Qual é a mágica do Fluminense? Se associar num espaço curto, com um número grande de jogadores, podendo fazer isso em qualquer lado, em qualquer setor do campo. Tudo em bloco. Com os jogadores que você acabou de citar, você eliminou o lado esquerdo, você transferiu tudo para o lado direito. Ou isso acontece do lado direito, ou no lado esquerdo é um enorme desconforto. Porque você começa a ficar previsível, inclusive, né? Alexander e Marcelo se entenderam muito bem, porque o Alexander, ele potencializa o jogo do Marcelo, ele oferece ao Marcelo todas as condições para brilhar, e eles invertem posição, e com Paulo Henrique Ganso chegando perto, a coisa fica muito pesada, e a gente vem para uma sequência que tira muito. Aí, no caso do Flu, pesa. E da maioria dos clubes. O Palmeiras a gente trata como exceção. Você não pode tratar como regra. A regra é essa, então ele perdeu um pouquinho. E o River estava machucado, né? Claro, 5-1 pesou. Acho que essa é a grande questão. Machucado. E o River se impôs. Né? O River se impôs. Me chamou muito a atenção, olhando pelo viés do Fluminense. É claro que o River tem seus méritos, mas a preparação do River Plate foi muito bem feita para o jogo, porque o River fez aquilo que o Red Bull Bragantino fez no final de semana, incomodou muito o Fluminense, embora o Fluminense tenha vencido o Red Bull Bragantino. Não foi um jogo em que o Fluminense fez o seu jogo com naturalidade, não fez. Foi uma vitória mais de contra-ataque do que de construção, e a gente está falando do Fluminense, do Diniz. E o Bragantino é um time que marca lá em cima, que vai para o jogo físico, que te incomoda na saída e gerou muito desconforto no Fluminense assim. O Flamengo do Sampaoli nos jogos de Copa do Brasil também gerou esse tipo de desconforto no Fluminense, indo marcar lá em cima e tirando espaço, conseguindo, né? Porque muitos times sobem para marcar o Fluminense e pagam o alto preço por isso, que é o Fluminense conseguir sair dessa pressão e pegar o time adversário desguarnecido, é o mantra do jogo do Diniz. Mas Flamengo, Red Bull Bragantino e o River Plate empurraram o Fluminense para trás, atrapalharam a saída e começaram a entupir o jogo do Fluminense. E o jogo do Fluminense foi entupido hoje. O Fluminense conseguiu sair trabalhando a bola muito pouco. E o River teve uma performance, inclusive física, para suportar esse ritmo e incomodar o Fluminense lá em cima quase o tempo inteiro. Né? Em maio e junho, 11 jogos do Fluminense, 7 do River. Sim. Contando que foi adiado, obviamente, não estou contando esse jogo por causa da fatalidade da morte do torcedor, são 4 jogos a menos. Sim. No período de mês e começo do outro mês. É muita diferença. Com o mata-mata, né? O do Fluminense. Com os jogos do Flamengo. Um período de queda. É um período de baixa. É um período de baixa técnica e tática, tudo isso. Em outros trabalhos, o Diniz encontrou muita dificuldade para lidar com esses períodos. Estou curioso para ver como é que ele vai lidar com esse período no Fluminense e se a volta dos jogadores, quando elas acontecerem, especialmente o Marcelo, que tipo de reflexo que isso vai ter. Mas foi uma atuação muito ruim hoje, no padrão que o Fluminense vem desempenhando nos últimos 3, 4 jogos. Foram um total de 7 finalizações no jogo do Fluminense. A gente está acostumado a ver 15, 20, 25, foram 7. 3 no primeiro tempo. E 4 o River finalizou quase tanto quanto o Palmeiras. O Palmeiras deu 25 finalizações contra o Barcelona, o River deu 23. Uma vitória muito justa. O Fluminense teve mais posse de bola. Sim. Né? Quer dizer, o Diniz não abriu mão
do tipo de jogo que ele gosta, do conceito dele. Mas ele tentou jogar. Teve algumas partidas pontuais na história do Diniz, atrás, né? É isso. em que talvez numa circunstância como essa, vamos lembrar, a estreia dele no Fluminense, no Allianz contra o Palmeiras, que ele trava o jogo, a estreia dele no São Paulo contra o Flamengo, do Jorge Jesus no Maracanã, que ele trava o jogo. Sim. Talvez eu imaginava que ele ia para uma política como essa nessa partida, dada a circunstância, a sede de vingança e revanche do adversário, 83 mil pessoas, quer dizer, uma atmosfera bem tensa. Felipe Melo, né, deu uma cena, não sei se a gente vai conseguir mostrar, Sim. em que ele ali já é uma espécie de Fla-Flu, né? Diante do De La Cruz ali, potencial jogador do Flamengo. Ele dá uma Felipe Melada, né? Ele dá uma rosnada ali, né? Como um pitbull, né? Mas esse espírito do Fluminense não foi suficiente para parar o River Plate. A gente tem a classificação aí, o Fluminense está com 9 pontos, ainda é líder, o River que estava, assim, tinha toda a questão envolvendo o 5-1, né, nesse jogo, mas também tinha um River que podia, de repente, ficar fora. É muito delicado, jogando diante do seu torcedor. Agora, tá rolando Strongest e Sporting Cristal nesse momento, nem sei quanto tá o jogo, o pessoal pode me passar aqui, por favor, no ponto. 1-1 por enquanto, Strongest e Sporting Cristal. 20 então, do assim, segundo tempo. Então, assim, pro Fluminense, basicamente, pode bastar um empatezinho na próxima rodada. A última vai jogar em casa contra o Sporting Cristal. Vai se classificar. Né? Vai se classificar. O Fluminense pode se classificar, deve se classificar, inclusive, e muito possivelmente aí talvez como o primeiro do grupo. Mas o sinal de alerta tá ligado? Em que pesem os desfalques? Eu não tenho... Eu posso fazer escolhas quando você me faz a pergunta. Vai lá. Eu posso pensar, o Fluminense tem que jogar sempre como jogou contra o River, ou no seu melhor momento, como fez contra o Difícil, Flamengo. você não na vai jogar estadual. todo o jogo daquele jeito. Aí eu tenho que olhar o elenco, É. tenho que olhar o calendário. Mesmo completinho, ia ser difícil manter aquele nível todo o jogo. E é boa impossível. parte dos jogadores que mais se destacaram naquelas partidas, você está, por exemplo, o Ganso e Cano, principalmente o Cano, são bem veteranos. O Ganso, um jogador com algumas questões físicas, e o Cano é um veterano mesmo. Só que os dois é que criam aquilo que você pode chamar de Fluminense do Diniz hoje. Tem muito a ver com eles. Tem muito a ver com E eles. com o Arias, né? E com o Arias também. Com o Arias. Que caiu de Tá produção embaixo. bastante. Que tá embaixo. Então, aí eu falo assim, é justo eu esperar aquele futebol do Fluminense na temporada ou é normal uma oscilação? Eu acho que a fase ela é completamente normal. Mas não é aquilo e também não é isso que a gente está vendo É exatamente o que eu penso. Aí você chegou no ponto. Alguns momentos será aquilo, quando o time estiver melhor fisicamente. Eu acho que aí o Diniz vai ser testado, todo o departamento de futebol. Foram 11 jogos, né? 11 jogos. 11 jogos. De maio até hoje. Desde o dia 2 de maio até hoje. Esse mesmo período de que a gente está Do de Palmeiras. Libertadores. Isso. 11 partidas, cara. Assim, eu não vejo um Cartola reclamando disso. Esquece. Mas na hora de mandar treinador embora, eles mandam Isso. com gosto. Não reclamo disso. 11 Fala jogos um pouco de nesse gramado, mas tudo bem. Pulando a parte dos cartolas, eu acho que dentro do que é possível, e tudo aqui, apesar de que não deveria ser assim, sempre se reclama ou é com o treinador, ou é com o jogador, não se olha quando tem problemas de gestão e esse tipo de coisa, mas nesse caso, o Fluminense tem os dias para se recuperar, vários clubes terão, na paralisação da data FIFA. Aproveitar esses dias é a coisa mais assim, é um teste para todos os técnicos, principalmente depois desse calendário, todos os departamentos de futebol, porque eu tenho uma certa dúvida de quanto a ciência, até o cientista mais bem preparado, consegue, do ponto que ela se desenvolveu, e muito no futebol desse século, há muito. É um outro jogo, se comparado ao jogo dos anos 90. Entender quanto ela precisa descansar o jogador. Eu não Que tipo de criaria descanso? muitas expectativas nesses 10 dias. Então, eu estou criando. Sabe por quê? Dos times voltarem Primeiros melhores. 3 ou 4, Melhor. com essa sequência, os primeiros 3 ou 4 tem que ser de folga. Pronto, sejam de Isso folga. aí você vai ter 5 dias para treinar antes de Ele não vai ter 5 o dias Arias, e a né? O véspera Arias de tá um Mas jogo. dá um Agora tá fôlego, passando é melhor do que nada, hein, Calça? Que do jeito que tá, é bom dar para respirar. pra dar uma respirada. Ao invés de internar todo mundo, Isso, você exatamente. recupera. Eu não estou falando isso, só do mas físico, tá? Eu estou falando da É que- capacidade de esvaziar mas a cabeça. É que eu já também. estou pensando, exato. Dentro da ciência do treinamento, recuperar é tão importante quanto treinar. Eles estão no mesmo patamar, não se diferencia. O problema é que eu estou vendo o pós, daqui, quando terminarem esses 10 dias. A cobrança vai ser como se fossem 3 meses. Aí você vai ver
Pô, é 4 dias para respirar, 5 de treino. Cara, a gente vai falar disso. É que o futebol brasileiro chegou numa loucura tão, 5 dias de treino tão aqui grande. É um luxo. Não, mas a gente chegou num nível tão maluco que a hora que você pega e programa esses 5 dias, você começa depois de alguns dias de folga, você começa, tá bom, com uma boa intensidade, vai se aproximando do jogo, você cai, você vai treinar 2, 3 dias com uma intensidade boa e aí eu vou reclamar uma revolução no futebol de cada equipe. Quer dizer, é uma loucura. Porque a cobrança vai ser essa. Sim. O pós vai ser assim. O pós vai limar treinador, porque nessa semana você não revolucionou o jogo. Não apresentou nada novo. Nada novo. As pessoas cobram. Apresentou nada novo. Eu vi tudo que é programa. Uma vantagem que o Fluminense vai ter no curto. Galera, não dá, né, pra ficar cobrando assim o treinador, né, por causa de desempenho. Isso daí era certo que o Fluminense ia cair o desempenho, a equipe vinha jogando muito bem desde o início da temporada, né, alguns jogadores lesionados, o Marcelo tinha chegado muito bem, o Alexander também, desde quando entrou nessa equipe do Fluminense, a equipe do Fluminense estava muito bem, né, o rendimento estava bem acima da média, o próprio também o Keno, quando ele encaixou na equipe do Fluminense, acabou se lesionando, e com isso o Cano tá passando vários jogos sem marcar, se não me engano é o 6º ou 7º jogo que o Cano não marca pelo Fluminense. Isso daí tem preocupado bastante o torcedor, porque o Fluminense é uma equipe que costuma fazer bastante gols, né? Vinha fazendo muitos gols nos últimos jogos, né? Todo jogo era 2, 3 gols e parece que esse poder ofensivo do Fluminense acabou caindo de rendimento. Agora o panorama do Fluminense na Libertadores é esse, tem que torcer por um resultado aí que é negativo entre Strongest e Sport, né? Sport Cristal, né? Pelo menos o empate já dá uma ajuda ao Fluminense, né? O Fluminense, para falar a verdade, não precisa de ninguém, né? O Fluminense só precisa vencer no próximo jogo ou até um empate, né? Um empate já deve dar a classificação à equipe do Fluminense para a fase de oitavas de finais. Agora não sabemos se o Fluminense vai passar em primeiro ou se vai passar em segundo na tabela de classificação, né? O Fluminense tem a obrigação aí de se classificar, iniciou muito bem, né? E se não se classificar vai ser um pecado, porque a equipe do Fluminense vinha jogando muito bem, apresentando um grande futebol, havia vencido a equipe do River Plate numa goleada histórica no Maracanã, 5-1, a equipe do River Plate nunca havia perdido assim na Libertadores, uma goleada tão grande, mas o jogo de volta a equipe do River Plate foi superior, a equipe do River Plate, como precisava do resultado, precisa da classificação, pressionou a equipe do Fluminense, conseguiu achar os gols e conseguiu os 3 pontinhos, e agora a equipe do River Plate ainda sonha com a classificação para oitavas de finais da Libertadores. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal, vou ficando por aqui, valeu, fui, nos vemos aí no próximo vídeo.